Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogasto com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Zenfone Selfie e Moto G4 Plus. Os dois têm um preço muito semelhante, têm recursos muito parecidos e um chipset muito semelhante também, só que são aparelhos diferentes. E a primeira diferença agora que você tem em construção é que o Moto G Turbo, o Moto G4 Plus, não o Moto G Turbo, ele é menor. Pode ver que ele é um pouquinho menor do que você encontra no Zenfone Selfie. Ele é menos alto, só que ele é mais fino. São 76mm contra 77 no aparelho da Asus. E mais fino também, são 9.8mm contra 10.8. Ou seja, 1mm a menos na hora de ver se o aparelho é fino ou não. O peso muda também, ele é mais leve, são 155 gramas contra 170 gramas no aparelho da Asus. Ligando o display, a gente tem aqui uma diferença que é a possibilidade de login, você faz as com senha, ou aqui é com leitor de impressões digitais, algo que não é possível no Zenfone Selfie. Os dois têm uma tela bem grande, são telas de 5.5 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels, o que dá mais ou menos a mesma densidade que você encontra de um lado, você encontra do outro. Por mais que seja a mesma tela, você pode ver que o Zenfone Selfie é maior, ou seja, ele tem uma proporção de tela pela frente do dispositivo menor, são 68% de aproveitamento de tela contra 71%, ou seja, a tela aqui ocupa mais espaço da frente do que no Zenfone Selfie. A tela é dos dois lados IPS LCD e praia. Confira essas fotos. Então tem aqui exatamente a mesma figura sendo exibida dos dois lados, com uma semelhança muito grande em qualidade de imagem, qualidade de reprodução de cores. Virando aqui, você pode ver que os dois têm um ângulo de visão muito bom, só que o Moto G de quarta geração, o Moto G4 Plus, ele acaba tendo um ângulo um pouco maior na hora de enxergar o conteúdo da tela. Os dois aparelhos têm um chipset meio que semelhante, por mais que o CPU-Z vai dizer uma coisa aqui, e na verdade não está muito certinho não. O Snapdragon que está no Moto G4 Plus não é o 615, mas sim o 617. Ele vem com o Snapdragon 617 com 4 núcleos dando a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 1.2 GHz, que é o que está, pelo menos a velocidade está correta. E do lado de cá você tem o Snapdragon aí sim 615 com 4 núcleos a 1.5 GHz, os 4 núcleos a 1.10 GHz. Os dois trabalham dessa forma, tá correto, com a mesma GPU, que é uma Adreno 405. E olhando para o lado de memória RAM, você tem 3 GB de memória RAM no Asus Zenfone Selfie contra 2 GB no Moto G4 Plus brasileiro. E os dois com 32 GB de memória interna, sendo que disso 25 estão livres para você utilizar dos dois lados. Para mostrar se essa diferença de hardware faz alguma diferença no desempenho, fechar todos os aplicativos e abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Moto G Turbo foi um pouquinho mais rápido, mas não, a diferença foi pequena. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, Moto G Turbo foi um pouquinho mais rápido, mas a diferença foi um pouquinho maior agora. Instagram em 3, 2, 1. E os dois agora foram basicamente ao mesmo tempo e sem nenhuma diferença. Fechar todos os aplicativos e, de uma forma bem crua, analisar o desempenho de cada um deles com o AnTuTu, que não é a melhor forma, está longe de ser a melhor forma de mensurar o desempenho de cada um, mas sim, vamos lá, que essa é uma forma... não, cara, você tem que testar isso. No lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, GN e AC, sendo que a AC está disponível apenas no Zenfone Selfie, os dois com Wi-Fi Direct e Hotspot. Os dois com Bluetooth, só que na versão 4.1 com endereço PLE no Moto G4 Plus e Bluetooth 4.0 com endereço PDR no Zenfone Selfie. Os dois com GPS, a GPS GLONASS e Beidou, nenhum dos dois com porta infravermelho, os dois com rádio FM e os dois com micro USB 2.0 com USB host, ou seja, só plugar um pendrive aqui e ler os arquivos numa boa. Os dois têm acelerômetro, giroscópio e sensor de proximidade, mas apenas o Moto G4 Plus tem leitor de impressões digitais aqui na parte da frente. Os dois têm carregamento rápido com o carregador que vem junto na caixa dos dois dispositivos e 3G quadriband funcionando com 4G em qualquer operadora do Brasil.
E o Moto G4 Plus foi o primeiro a acabar com 46.770 pontos, seguido do Zenfone Selfie com 36.361 pontos. É uma diferença bem grande, mas que vocês viram que não foi bem assim. O Zenfone Selfie não apanhou tanto assim no cotidiano aqui nos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Fechar os aplicativos e testar agora com gráficos em 3D qual dos dois roda melhor o Real Racing 3, que é um dos jogos mais pesados disponíveis hoje para Android. E o Moto G Turbo abriu, o Moto G4 Plus, na verdade, abriu o primeiro jogo. Lembrando que você tem uma GPU idêntica, mas um processador que é um pouquinho mais inteligente no Moto G Play Plus, não Play. E ele carregou também a pista de forma mais veloz do que no Zenfone Selfie, que ainda não carregou a pista. E agora sim, finalmente, os dois com todos os gráficos no máximo e com uma taxa de quadros por segundo muito próxima, pouquíssima diferença entre os dois. Os dois com os gráficos muito bons, ou seja, na jogatina a coisa é muito próxima uma da outra, um aparelho é muito próximo um do outro, mas na hora de abrir o jogo o Zenfone Selfie acabou perdendo. Em câmera, os dois têm um aplicativo bem diferente, cada um do seu lado, com recursos únicos, como por exemplo o modo manual do Zenfone Selfie é mais completo do que o modo manual que você tem aqui no aparelho da Motorola. Ele é um pouco mais simples, só que ele é mais lúdico, porque tem esses sliders, é um pouquinho mais simples de entender. Por outro lado, o modo mais lúdico fica aqui no lado da Asus, com todos os modos possíveis de cena, de foto, explicando o que você pode fazer, como que fica mais ou menos uma foto se você fizer desse jeito aqui. Algo que não existe no aparelho da Motorola, que apenas diz o que é cada função. Você tem que descobrir o que por exemplo, faz um panorama. Aqui você vê que o panorama faz a foto toda esticadinha aqui de um lado para o outro. Em megapixels, você tem 16 megapixels no Moto G4 Plus contra 13 megapixels no Zenfone Selfie, os dois com abertura f2.0, os dois com flash dual tone na traseira. O Zenfone Selfie tem flash dual tone na frontal também. E na câmera frontal você tem 13 megapixels, que é a mesma resolução de câmera da lente traseira, com uma angular muito próxima do Moto G4 Plus, só que um pouquinho maior, que você consegue ver um pouco mais. Na qualidade final das fotos, o Moto G4 Plus fica muito próximo do Zenfone Selfie e a diferença é muito pequena entre os dois, mas algumas fotos ficaram melhores no Moto G4 Plus do que o que você encontra no Zenfone Selfie, principalmente em ambientes com baixas condições de luz. No geral, o contraste é um pouco melhor balanceado no Moto G4 do que no Zenfone Selfie, que acaba forçando um pouco o HDR. É o HDR que acaba transformando a imagem numa espécie de pintura. Para saber mais sobre fotos tiradas com os dois dispositivos, é só clicar no link que acompanha a descrição desse vídeo e lá você tem o compartilho em texto no tussla.com. Em extras, tem uma bateria com 3.000 mAh dos dois lados e a mesma autonomia. Os dois finalizam um dia sem muita carga para começar o segundo dia. Dá para ver algumas mensagens, algumas notícias antes de colocar para carregar e dormir. Ou seja, os dois acabam empatando nisso. Em extras, você tem um Android mais recente do lado da Motorola ou Lenovo, que é a versão 6.0 contra 5.0.2 no lado da Asus. Os dois foram lançados
com essa versão, ou seja, a versão 5.0 já estava aqui no Zenfone Selfie e a versão 6.0 já veio no aparelho da Motorola. E o Zenfone Selfie ele vem com uma interface muito modificada, com um caminhão de coisa pré-instalado, que é bom quando você quer tudo do básico, um pouquinho mais que o básico instalado de fábrica, sem necessidade nenhuma de entrar no Google Play Store e baixar algumas coisas. Só que vem com algumas redundâncias, por exemplo, o Zen Circle, que é o Instagram com menos usuários. Ou então o Omelette Chat, que é o WhatsApp com muito menos usuários do que o WhatsApp tem no Brasil. Já o aparelho da Motorola, ou Lenovo, vem com pouquíssimas coisas pré-instaladas. Vem, por exemplo, ajuda o aplicativo Moto e o aplicativo Appbox, que é meio que desnecessário, mas enfim, tá aqui. Se você não quiser, é só você esconder ele para lá. O que acaba liberando mais espaço da memória interna e deixa o desempenho um pouco mais ligeiro. Lembrando que os dois trabalham com Full HD na tela frontal e você tem a mesma quantidade de memória RAM, enfim, o desempenho acaba sendo um pouco melhor. Por conta disso também, da interface mais limpa. E a Motorola é muito mais veloz na hora de entregar uma atualização do Android para os dispositivos dela do que a Asus. Por outro lado, a Asus desmembra boa parte do sistema operacional e acaba entregando vários recursos do sistema operacional nativos em aplicativos que podem ser atualizados separadamente dentro do Google Play, o que agiliza a atualização de segurança para algum aplicativo específico, como por exemplo, se o app de telefone ficar vulnerável, a Asus consegue atualizar ele muito mais rápido, sem a necessidade de liberar uma atualização inteira do Android só por conta disso. No custo-benefício, os dois têm um preço muito semelhante. O Moto G4 Plus é encontrado por R$ 1.500, enquanto o Zenfone Selfie pode ser encontrado por R$ 1.400 por aí. É meio que semelhante um ao outro. E você tem que lembrar que os dois têm 32 GB de memória interna, os dois têm a mesma quantidade de memória RAM, praticamente o mesmo processador, uma tela muito boa dos dois lados. O Zenfone Selfie ganha na câmera frontal, os dois têm a mesma autonomia. Só que o Zenfone Selfie é um pouquinho mais barato, então isso acaba fazendo dele nosso grande campeão, já que ele empata tanto com muita coisa e ganha no custo-benefício. Para saber mais informações sobre os dois dispositivos, os reviews separados e uma tabela comparativa completa entre os dois aparelhos, é só clicar no link que acompanha a descrição desse vídeo para poder acompanhar o comparativo em texto no tutsela.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Todo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.